Tá todo mundo bem? Vamos voltar um pouquinho. Deixei passando um pouquinho aqui. Não é difícil a gente falar de Jesus. Jesus, eu acredito que é a pessoa mais importante para todos nós. E quando a gente realmente pensa no Natal, invariavelmente nós temos logo a lembrança do nascimento de Jesus. Eu acho que se a gente pensar no Natal, não tem como ser diferente. Mas eu vou trazer para vocês aqui um pouco da história do Natal. O que é o Natal? De onde vem o termo Natal? Desde quando se comemora essa data? Qual o espírito do Natal e o significado dos presentes e das árvores do Natal? E o Natal para você, o que significa? Eu gostaria que vocês me ajudassem um pouquinho. O que é que representa o Natal para a senhora? Natal é o nascimento, nós comemoramos o nascimento de Jesus, né? Aí se faz festa, mas muita gente faz hoje, isso não tem lembra do aniversário de hoje. É verdade. Vai fazer a festa da gente, vai comer, e o aniversário nem se lembra dele. Alguém mais gostaria de acrescentar o que representa o Natal? Então vamos, o que é que a gente poderia colocar? Como ela falou, Natal é o nascimento de Jesus. Mas só que Natal representa o nascimento de Jesus no mês de dezembro, porque há alguns anos atrás foi instituído essa comemoração através dos romanos, né? Eles, na realidade, existiam muitas festas naquela época que eram comemoradas em 25 de dezembro. E essas festas eram consideradas festas pagãs. E, na época, lá em 440 mais ou menos, foi instituído, para que acabassem essas festas, foi instituído que fosse determinado que 25 de dezembro seria o dia que se comemoraria o nascimento de Jesus. Para acabar com essas festas, então, foi quando o cristianismo chegou mais forte, né? Porque a gente precisava realmente acabar com aquelas festas e, ao mesmo tempo, mostrar quem foi Jesus, ensinar para as pessoas. Então, nada mais justo de se comemorar a vinda do Mestre, né? Então, foi um dos motivos em relação a Natal ser o nascimento de Jesus. E aí a gente coloca algumas coisas que se comenta a respeito do Natal. Seria a data máxima da cristandade, a confraternização entre os povos, a união da família.
Os dias mais felizes dos excluídos e necessitados, porque só no Natal que se dá presente, né, para quem está precisando. Natal é o Espírito de Jesus dentro de nós. Mais na frente nós vamos falar mais um pouco. E Natal é amor todo dia. Vou mostrar para vocês mais um pouquinho aqui. Nascimento de Jesus, família, presentes. Se a gente falar para alguma criança o que é o Natal, o que é que elas vão pensar do que é o Natal? Será que elas vão lembrar do nascimento de Jesus? Lembra de Papai Noel e presente. Papai Noel e o presente. É verdade. O presente, Papai Noel. Então, aí são outras formas de Natal, que na realidade com o tempo, a publicidade e o comércio aproveitou este momento do Natal para nos incentivar a dar presentes, principalmente para as crianças, apesar que o Papai Noel já existe há muito tempo. Ele surgiu no século, eu acho que até eu anotei aqui, século XIV, não, século IV. Deixa eu ver onde é que eu coloquei sobre a época do Papai Noel. Isso aqui tudo praticamente nós comentamos um pouquinho. Então, voltando ao Papai Noel, já que a gente falou em criança, São onde é que eu passei aqui? Desculpa aí que eu não... É Nicolau. Estava querendo lembrar, porque a minha arrumação aqui ficou bem mais na frente, falando. Aqui, conceitos. A gente esquecendo. Então, eu queria colocar para vocês alguns conceitos do Natal. O Natal vem do latim, né? Natale, e significa, na realidade, nascimento, né? Papai Noel, que é o vulgo de São Nicolau, nasceu no século IV. Então, a ideia do Papai Noel realmente faz algum tempo. A árvore de Natal, ela surgiu na Alemanha, também no século VI, né? O presépio foi através de São Francisco. E os cartões de Natal já foi pelos ingleses, que criaram o primeiro cartão de Natal, aquela questão da mensagem de Natal, no século IX. Não, no século XIX. Eu acho que está errado, é século XIX, não, é século... A origem do Natal, ela foi constituída pelos romanos, eu já comentei, as festas profanas. Quanto à data do nascimento de Jesus, existem muitas controvérsias. Inclusive, dizem, né, alguns pesquisadores, que Jesus nasceu no mês de abril, entre 4 e 6. Mas, em virtude daquela história das festas pagãs, instituiu-se que 25 seria realmente a data do nascimento de Jesus. O aniversário de Jesus deveria ser comemorado nessa época. E para o Espiritismo, o que é o Natal? O Natal para o Espiritismo, como o Natal é Jesus, o Natal para o Espiritismo significa a Boa Nova, que o Evangelho, através do Espiritismo, nos trouxe. O Espírita, para o Espírita, o Natal representa o reforço do amor, respeito pelos valores da vida ensinados pelo Mestre e afixado na doutrina espírita. Ela seria a terceira revelação. Seria a Boa Nova, seria nós que somos cristãos, né? Nós somos espíritas, mas nós somos cristãos. Então, através do que Jesus prometeu, o Espiritismo surge como a terceira revelação. É o ponto que veio, através de Kardec, da codificação, veio nos mostrar o verdadeiro caminho para a nossa evolução espiritual. A gente que estuda o Espiritismo, a gente estuda
todo o Pentateuco kardeciano. Então, dentro do Pentateuco kardeciano, nós temos 5 livros. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno. Que, inclusive, o Céu e o Inferno a gente está comemorando 150 anos, né? E a casa aqui, a gente fez uns café com Wesley aos sábados, explorando essa temática. Foi muito boa a última que nós temos, a proibição de evocar os mortos. E foi durante o sábado, a gente sempre tem, nós já tivemos 4 café com Wesley esse ano, e no próximo ano a proposta é continuar, aos sábados. Domingo de manhã, né? Allan Kardec também. Um deles é o Céu e o Inferno. Muito bem colocado. A casa também, às sexta-feira, como a Erika comentou e ela está reforçando, existe também um grupo que estuda livros espíritas. Que a gente fala, estudo aprofundado da doutrina. Porque o Wesley é como se fosse o beabá. Você vai começar a estudar o que é espiritismo, quais são os princípios, quais são os pilares, estudar todo o Pentateuco kardeciano. Então a gente vai estudar a doutrina espírita de uma forma sistematizada. E já na sexta-feira é o estudo aprofundado, que atualmente está sendo estudado o livro, que é do Pentateuco kardeciano, o Céu e o Inferno, e está sendo estudado Joana de Ângeles, que a gente anteriormente estudou Autodescobrimento, e agora a gente está estudando Em Busca da Verdade. Né? O Espírito do Natal. O que realmente é o Espírito do Natal? O Espírito do Natal deve ser entendido como a revivência dos ensinos do Cristo em cada um de nós, através das nossas ações. Não há necessidade de esperarmos só o mês de dezembro para a gente fazer isso. Se o nosso dia a dia estivermos estendendo simpatia para todos e distribuindo os excessos de que somos portadores, estaremos aplicando eficazmente a boa nova trazida pelo Mestre Jesus. A perfeição moral exige distinção entre o espírito e a matéria. A riqueza existe para auxiliar o homem no seu aperfeiçoamento. Vou voltar um pouquinho. Isso aqui é uma mensagem de Joana de Ângeles sobre o Natal, mas eu não vou falar com ela agora não. Quero mostrar para vocês outra coisa que a gente passou. Eu tentei fazer esse slide assim, mas ele está passando automático. Isso é Maria de primeira viagem, a gente está aprendendo, viu? Natal é amor todo dia. Não é essa aqui também que eu quero agora. Eu quero essa aqui. Natal é Jesus. Dentro da proposta da gente, que é falar de Natal, como Natal representar realmente a essência de Jesus, esse Natal tem que ser feito todos os dias. E como é que a gente pode fazer esse Natal todos os dias? Trabalhando essas virtudes: caridade, tolerância, amizade, solidariedade, indulgência, perdão, oração e amor. Quer dizer, o Mestre nos ensinou tudo isso. Então, será que nós estamos colocando em prática um pouquinho disso aí? Como é que é? O que é caridade? Quem poderia me dizer o que é caridade? O que você entende por caridade? Eu acho que é assim, a principal caridade é aceitar o outro como ele é ser indulgente com as falhas do outro, porque nós também falhamos a todo momento, né? Então, assim, quando a gente pensa em caridade, a gente pensa em caridade material, não é? A gente pensa em dar comida a quem não tem que comer, dar moradia a quem
Mas a caridade moral, que é essa caridade que a gente pode praticar em família, na seja, em todo lugar, todo momento do nosso dia, que é respeitar o outro e aceitar o outro nas diferenças. Eu acho que essa é a mais difícil de ser praticada e a verdadeira caridade que o Espiritismo nos ensina. Realmente, eu concordo com a Irã. A caridade, a gente invariavelmente pensa que é dar alguma coisa, que é você fazer alguma coisa por alguém. Mas a verdadeira caridade é a gente conseguir, dentro da gente, controlar nossos impulsos para que a gente se relacione melhor com o próximo, para que a gente possa realmente amar o próximo, para que a gente, dentro dessa evolução espiritual que nós nos propomos, a gente consiga realmente conviver com amor, conviver com tolerância, conviver com solidariedade, com amizade, com fraternidade. Então a caridade ela vem em primeiro lugar, porque essa transformação moral, essa transformação interna, ela tem realmente a ver muito com isso internamente. A gente tem a ideia do externo, quando na realidade a gente que estuda Joana de Ângeles, a gente que estuda o autodescobrimento, a gente percebe essa necessidade da gente se conhecer em primeiro lugar. E tudo a gente fazer primeiro na gente para que a gente possa fazer ao próximo. Porque eu acho que a caridade era isso aí. Quando você é caridoso, você é tolerante, você é solidário, indulgente, perdoa, ama. é verdade. Mas uma questão, a gente fazer um pouquinho de cada isso aí inclui na outra. Que bom seria se tivéssemos Natal todo dia. Isso aqui eu tirei de um poema, eu tirei algumas coisas, era um poema que eu vi e achei interessante. Falando sobre o Natal, Natal atual. Jesus está nascendo, as ruas e as casas estão enfeitadas com motivos natalinos. Que bom seria que se fosse Natal todo dia, né? Nossas casas ficassem lindas e maravilhosas, todas enfeitadas. As famílias estão reunidas e unidas em volta de uma mesa farta. Nesta hora, diferenças são postas de lado. No Natal, realmente, o espírito natalino nos envolve de uma forma, quer dizer, olha a força de Jesus, né? Dentro do seu mês, como a gente consegue fazer tantas coisas, né? Os amigos trocam presentes, reafirmando seus laços de amizade. Estranhos se cumprimentam na rua. Os desamparados estão sendo lembrados e assistidos. A fraternidade está em alta nos nossos corações. A paz e a luz do Mestre está presente através do Espírito natalino. Que bom seria realmente se Natal nós fizéssemos todos os dias, para que todo dia na Terra fosse um dia de Natal. Para falar de Natal não existe segredos, basta olhar para dentro de nós. No Natal estamos mais propícios a amar, ter carinho, ser solidários. O que nos envolve? Esse espírito natalino. Mas vejamos o mundo num foco nítido. Isso ocorre realmente somente nesta época do ano. O nascimento de Jesus tem o poder de causar essa transformação em nós. Época em que surgem milhares de voluntários, pessoas fazendo seus donativos, pessoas se abraçando, trocando calor humano com seus queridos. Eu vejo muita gente agradecer diante desse espírito, se engrandecer. Mas eu somente tenho a perguntar, por quê? Por que essas coisas só ocorrem no mês de dezembro? Será que é tão difícil sermos assim o ano inteiro? Todos os dias de nossas vidas nós devemos amar uns aos outros, respeitar uns aos outros, sermos solidários. O mundo não funciona somente no Natal. Os necessitados não passam fome, não sentem frio apenas no Natal. Eu quero olhar o mundo e poder ver isso todos os dias. Se Deus nos concedesse um desejo, desejaria que nascesse um Jesus todos os dias. Porque o mês de dezembro nós comemoramos o nascimento de Jesus, né?
Então não precisa ser Jesus todo dia já para esse espírito natalino nos envolver dessa forma. Na realidade eu coloquei isso aí para a gente refletir. Ele pode nascer em nós todos os dias. Exatamente. Ele nasce. 2016. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Qual o verdadeiro espírito do Natal? Isso aqui a gente já falou. Conceito já falamos. Isso aqui também. Espiritismo Natal. O espírito do Natal. O espírito do Natal deve ser entendido, a gente falou também. Se em nossos dias a perfeição moral exige distinção entre o espírito e a matéria. A gente comentou sobre isso também, né? Porque a gente pensa muito no Natal só em consumir, em comprar, em dar presente. E quando a gente muitas vezes esquece a nossa proposta interior. A nossa proposta interior que é nos transformar para sermos homens de bem, para fazermos Natal todo dia. A riqueza ela é necessária. Dentro do nosso próprio estudo, nós não somos contra a riqueza, nós precisamos dela, precisamos do progresso. Faz parte das leis morais. Ela precisa existir para que nós possamos crescer junto com ela. Agora nós temos que também crescer internamente. Se dermos demasiado valor, vamos escurecendo a nossa iluminação interior. Está todo mundo entendendo? Vamos lá. Essa mensagem de Joana, como Joana é a nossa patrona maior aqui na nossa casa, é o nome da nossa casa, é a nossa benfeitora. Então a gente sempre gosta de trazer algum pensamento de Joana a respeito do Natal. Recorda-te neste Natal e reaproxima-te dele, analisando como te encontras e de que forma deverias estar. Normalmente, conscientizando-se de que já fizeste, de quanto ainda podes e deves investir em favor de ti mesmo. Olha aí, Joana chamando a gente. E do teu próximo mais próximo, no lar, na rua, na humanidade, porque também acontece muitas vezes da gente ajudar o próximo que está fora, e esquecemos o próximo que está perto da gente, que são nossos familiares. Então a gente precisa realmente trabalhar primeiro nossos familiares. O Natal é a presença constante do amor e do bem na atualidade de todos os tempos. Não te esqueças que a evocação do nascimento do excelente Filho de Deus entre as criaturas humanas é um convite para que o permitas renascer no seu íntimo. Se estiver desaparecido da tua emoção, ou prosseguir vivo e atuando nos teus sentimentos, convidados à construção da solidariedade, do dever e da livre fraternidade, que deve vigir entre todos os seres sencientes que vaqueiam no planeta. E deixa que Jesus te fale novamente a acústica do coração e os caminhos da mente, repetindo-te o poema imortal das bem-aventuranças. Joana de Ângeles. As bem-aventuranças todo mundo conhece, né? No Sermão da Montanha, quando Jesus falou sobre as bem-aventuranças. Eu acho que, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar para vocês sobre essa questão. Eu acho que não. Deveria conversar. Eu tenho uma proposta aqui para a gente cantar uma música fechando esse nosso tema. Eu já passei aqui.
Pois é, amigos. Obrigada a vocês por terem tido paciência de me ouvir aqui. Na realidade, eu não sou palestrante, mas vim trazer essa proposta para vocês. Vamos lá. Agora vamos ver a musiquinha. Alex? Aqui. Ó. Eu gosto muito dessa música. Um mar de sonho se espalha no mar. Pessoas se olham comigo no olhar. A gente já se Aí você põe 2 vezes que dá pra gente falar, né? É. Deixa eu ver se E amor, todo mundo é é melhor igual. assim. Os amigos irão se abraçar, princípios irão se falar. Criança vai olhar pro céu, pedir o velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. A gente é capaz de espalhar alegria, a gente é capaz de toda essa magia. Eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Então, bom dia. Feliz Natal! Feliz Natal! Ei, vamos me ajudar a distribuir aí, deixa eu falar. Não é assim, nunca acontece assim. Acontece no meu coração. Aumentei. Dá aumentar. Aumentei. Mas aumentou tudo já. É porque o som não está muito bom. Nossa. Se a gente é capaz de espalhar alegria, Se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer o que fosse Natal todo dia. Botar de novo. Pronto, para a gente poder cantar melhor. um mar de sonho se espalha no mar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já Sente chegando o Natal, tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos
Filhos irão se falar. Criança vai olhar pro céu, fazendo pedido ao velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Natal todo dia. Um jeito mais manso De ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. me diz por que só Como o Natal é assim, quem você nunca tivesse assim, nada acontece no seu coração, que seja tudo sem ter distinção. um gesto, um sorriso, Isso, um abraço que for, presente, é sempre o amor. se a gente É capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. 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 Bem, amigos, eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Vou voltar mais vezes, viu? Que assim seja. Então, agora eu vou entregar para Linda. França. É Francis? É, Francis, que vai encerrar o nosso encontro de hoje. Obrigada e que a paz de Cristo fique com todos.